Salve fiel, salve nação corintiana, sextou muita informação importante no Corinthians e pode estar pintando aí no timão o primeiro reforço da temporada. O Luciano Acosta tem negociação avançada com o timão e pode ser aí o novo reforço para essa temporada. Informações dos bastidores do Corinthians, dívida milionária do meio-campista Ramiro, mais de 40 milhões de reais, mais empresários aí acionando o timão na justiça e uma notícia importante, fiel. O Rodrigo Garro foi diagnosticado com um problema no joelho. Notícia bastante importante, então fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes, deixa o like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o timão, sem demora, vamos reagir aí à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar, trazendo a notícia quente do Corinthians e o Cereto, atualizando pra gente o noticiário corintiano, com bastante notícia importante, hein? Dá só uma olhada. Tá aqui a chamar o Thiago Salazar para conversa aqui, para trazer agora um papo sobre outra dívida, uma dívida das antigas, das gestões do Corinthians referentes aí ao Ramiro. É isso mesmo, Salazar? Conta pra gente. É isso mesmo, Marina, porque chamou muita atenção de muitos torcedores do Corinthians o fato de que ontem o Juliano Bertolucci, famoso empresário aqui do futebol brasileiro, ele acionou o Corinthians na justiça. O entendimento de quem vive ali nos bastidores é que estes empresários estão acionando o Corinthians na justiça por falta de diálogo, porque não estão conseguindo um diálogo com a diretoria do Corinthians. Mas o que chamou atenção no caso do Ramiro? Ramiro foi contratado pelo Corinthians no comecinho de 2019, gestão do André Sanches. Aí, em princípio, ali naquele momento da chegada, chegou sem custos, veio do Grêmio sem nenhum tipo de custo, jogou pelo Corinthians por um ano e a partir de janeiro de 2020 o Corinthians tinha uma opção, ou aguardaria o interesse de algum clube e liberaria o Ramiro de graça se chegasse uma proposta acima ali de 3 milhões de euros, ou o Corinthians podia optar por exercer a compra ali de 70% dos direitos econômicos do Ramiro. Então, um jogador que jogou um ano em tese sem custos, apenas com os custos dos salários e tudo mais, mas o Corinthians não pagou pela transferência e também poderia liberar e até acabar lucrando com uma eventual venda do Ramiro. A questão aí que pega é o seguinte: o Ramiro, o Corinthians fez a opção em janeiro de 2020 de comprar os 70% do Ramiro. Cerca de 3 milhões de euros, na época, davam uns 12 milhões de reais. A questão é que a partir de março, a situação da pandemia se agravou. Isso aí, agora eu já estou até entrando na resposta oficial do André Sanches. Eu procurei o André Sanches, presidente do Corinthians da época, e ele manda isso aqui na nota oficial dele, que você pode ler com todos os detalhes no site da Gazeta, mas ele lembra que em março, com o agravamento da pandemia aqui no Brasil, os clubes pararam de ter algumas receitas e tiveram muita dificuldade de honrar com alguns compromissos. O Ramiro foi um deles. Passa 2020 inteiro, vem 2021, Duílio Monteiro Alves assume a presidência. Quando ele assume a presidência, o Corinthians e todo mundo ainda joga por muito tempo, por exemplo, sem público. Começa a ter 30% dos públicos nos estádios a partir de novembro de 2021. Enfim, o Corinthians entende ali que houve uma dificuldade por causa da pandemia. O Corinthians até chegou a fazer uma amortização de cerca de 6 milhões de reais em dado momento, renegociou com o Bertolucci, dividiu ali em 24 parcelas de 1 milhão de reais, pagou algumas, depois deixou de pagar. Enfim, o grande problema é que a dívida hoje é de 42 milhões de reais. Começou em 12 milhões, hoje ela é de 42 milhões e o Bertolucci acionou o Corinthians na justiça para tentar receber essa grana. Então, tá aí um caso importante, uma dívida alta que cresceu demais nos últimos anos. A gente ouviu o presidente André Sanches, que era o mandatário daquele momento, e esses são os argumentos, tanto do André Sanches, quanto também a gente sabe ali do acompanhamento do mandato do Duílio Monteiro Alves, de que a pandemia, infelizmente, segundo eles, não permitiu com que o Corinthians honrasse com essa dívida. Aí tem uma certa cutucadinha, o André Sanches escreve, mas eu já disse, o Corinthians hoje é um clube
clube milionário. Parece que não vai faltar dinheiro no clube. Aí ele está querendo também dar uma cutucadinha no presidente Augusto Melo, que está investindo em alguns reforços, como o reforço do Memphis Depay. Sobre a dívida do Corinthians com o Ramiro, é isso. Rapidinho para a gente finalizar. O Kaká alcançou algumas metas contratuais e com isso o Corinthians foi obrigado a adquirir 90% dos direitos econômicos do Kaká. Isso já foi confirmado pelo clube. O Kaká então fica por mais 4 anos no Corinthians até dezembro de 2028. O Corinthians vai ter que pagar cerca de 25 milhões de reais livres de impostos para adquirir o Kaká aí do Tokushima Vortis do Japão. E uma última notícia, o diretor vai ficar bravo, mas acabou de chegar. O Corinthians informou que o Rodrigo Garro está em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito, um problema que ele vem aí sentindo desde abril do ano passado, que foi confirmado em exames em dezembro do ano passado, e o Corinthians informou aí que ele está com esse probleminha, confirmado pelos exames, e vai fazer um tratamento específico. Até por isso o Rodrigo Garro não tem aparecido no gramado, no campo, nos vídeos que a gente tem acompanhado dessa pré-temporada do Corinthians. Tá certo, gente? Passo a bola com vocês. Dia cheio do Timão. Aquele abraço. Valeu, Salazar. Cheio mesmo, para variar um pouquinho. Só uma coisa, Marina, em relação ao Garro, né? O Salazar pode até responder isso num outro momento, porque agora a gente está com o tempo apertado, mas só agora que descobriram esse problema no joelho dele? Quer dizer, a partir de agora que fizeram um exame e viram, puxa, ele tem esse negócio patelar que não sei o quê, e vai começar um tratamento agora, quer dizer, voltou das férias, ficou um mês aí fora, nem isso, né? Deu menos de um mês. Mas agora que descobriram isso, não deu para. Já que ele falou que estava sentindo isso desde o ano passado, então agora que vão tomar uma outra atitude, eu não tô entendendo. Né? Nas rodadas finais, o Corinthians já tinha se safado do rebaixamento, não precisava continuar tendo Garro em campo se ele já tinha esse problema previamente diagnosticado, né? Em relação à dívida, gente. É o que você estava falando antes, né? É uma bagunça. Eu só não falo que administrativamente o Corinthians é uma várzea, porque a várzea é muito bem administrada. A várzea, um grande abraço a todos os amantes do futebol amador, do futebol de várzea, desse futebol que é a raiz aqui em São Paulo principalmente, mas o Corinthians não merece ser comparado à várzea não, é uma zona mesmo. A gente não sabe onde é o fundo do poço do Corinthians. A gente vai cavando. Mas eles estão cavando, eles estão cavando. Uma notícia atrás da outra, né? Vamos para o resultado da enquete? Quem vai ser o grande destaque do São Paulo? A Esportes da Sorte tem sido uma patrocinadora importante para o Corinthians. A Esportes da Sorte entrou com um pedido de liminar da Justiça para operar no Brasil até que a licença definitiva seja concedida. Então, ela entrou com um pedido de liminar na Justiça para operar no Brasil até que a licença seja concedida. Ela não tem a licença ainda concedida para atuar no Brasil, para operar no Brasil, e por isso tem esse impasse em relação ao patrocínio do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas tudo deve se resolver nos próximos dias, nas próximas horas. Quero dizer também que ontem o Marcão da Fiel entrevistou no seu canal de YouTube o Vinícius Cascone, que é diretor jurídico do Corinthians, e ele falou algumas questões importantes, principalmente em relação ao salário do Fagner, né? O diretor deu entrevista ao Marcão da Fiel, disse que o Fagner no Cruzeiro, o Corinthians está pagando 50% do salário do Fagner e o Cruzeiro também está pagando 50% do salário do Fagner. É 50-50, metade, é o que garante o diretor jurídico do Corinthians, o Vinícius Cascone. Se é um bom negócio ou não, você deixa o seu comentário aqui no canal do Cereto, dizendo se você achou que é um bom negócio ou não. O Fagner foi emprestado para a equipe do Cruzeiro até o final do ano, até o final da temporada, e o Corinthians está pagando metade dos salários do Fagner para ele jogar no Cruzeiro, porque o Ramon Dias não queria aproveitar o Fagner no time do Corinthians. O titular é o Mateuzinho ganhou a posição do Fagner, e o Corinthians vai dar mais oportunidades para o Léo Maná. O Léo Maná, lateral direito, reserva do Corinthians, revelado nas categorias de base do clube, revelado na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, terá mais oportunidades
de jogar na equipe do Corinthians. E o Vinícius Cascone também falou sobre o Maicon. Disse que o Maicon aceitou reduzir o salário para renovar o contrato com o Corinthians. Diz que o Maicon aceitou uma redução considerável do salário para renovar pela 4ª vez o contrato com o Corinthians, ele que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Era uma informação importante e que o Vinícius Cascone, diretor de futebol do Corinthians, deu na entrevista que ele concedeu ao Marcão da Fiel no canal que ele tem no YouTube. Muito bem. E sobre o mercado da bola, Luciano Acosta no Corinthians já estaria apalavrado com o Timão. Luciano Acosta, o argentino que pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos. De acordo com informações trazidas pelo colega Marcos Geves, do canal Bicagalo, lá de Belo Horizonte, o canal que cobre o Atlético Mineiro, o Corinthians já teria apalavrado a contratação com Luciano Acosta, porque há o interesse do Atlético Mineiro no argentino, mas o Marcos Geves trouxe a informação de que o Corinthians chegou na frente e já teria um acordo encaminhado com o jogador para esta temporada. Ainda que o próprio atleta tenha vontade de vestir a camisa do Boca Juniors, como se conta na Argentina. O time do Boca Juniors não fez nenhuma proposta para ele até aqui. Então, verbalmente, segundo informações, o Luciano Acosta já teria fechado com o Corinthians. Agora não adianta nada fechar verbalmente com o Corinthians se não fechar com o Cincinnati dos Estados Unidos, né? O Corinthians tem que fechar o contrato com o Cincinnati dos Estados Unidos. E a contratação seria por empréstimo, porque, segundo o Transfer Market, o valor de mercado atual do Luciano Acosta é de 8 milhões de euros. Ele que é um meia ofensivo, também pode jogar de segundo atacante. E foi indicado pelo técnico Ramon Dias para jogar no Corinthians. Jogador revelado pelo Boca Juniors, com passagem pelo Estudiantes de La Plata, já está há um bom tempo no futebol dos Estados Unidos, também teve uma passagem pelo futebol mexicano, pelo Atlas do México, pelo DC United dos Estados Unidos, e está agora no Cincinnati, onde é um dos destaques do futebol norte-americano. Luciano Acosta já estaria apalavrado com o Corinthians. O Corinthians não confirma esta informação. Aliás, o Corinthians trabalha sob sigilo absoluto neste momento. O que se sabe é que o Corinthians quer 4 reforços. Eu tenho falado aqui, tenho sido repetitivo, inclusive. O Corinthians quer um zagueiro canhoto, quer um lateral esquerdo, quer um meia atacante e quer um ponta de velocidade. São as posições que o Corinthians pretende contratar para esta temporada. Dependendo da saída de jogadores, o Corinthians pode contratar outros jogadores. Por exemplo, se o Breno Bidon for negociado, se o Yuri Alberto for negociado, aí o Corinthians pode contratar outros jogadores. Para a lateral direita, como eu disse, embora o Fagner tenha sido negociado, a intenção do Corinthians é utilizar o Léo Maná como lateral direito reserva do Mateuzinho. O Léo Maná das categorias de base do Corinthians. São destaques e informações do Corinthians. Aqui... Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians com vocês. O Corinthians aí que está se preparando, né, para a estreia do Paulistão semana que vem, vai enfrentar o Bragantino no começo da temporada, né, o primeiro jogo da temporada. Tomara que o Corinthians continue do mesmo jeito que terminou aí o 2024. O Corinthians precisa fazer algumas contratações. Até agora o Corinthians foi muito tímido aí na janela de transferência, marcando aí, fazendo apenas renovações, né, e não tentando segurar jogadores importantes no elenco, e conseguiu. Memphis Depay, Garro, Yuri Alberto, a base, Breno Bidon, ficou Alex Santana. Então o Corinthians tem uma base forte
para vir para essa temporada e jogar muito. E o Corinthians promete fazer algumas contratações para essa janela de transferência. Sabe que o Corinthians está em busca de um zagueiro, né? Porque não é bastante confiável o Kaká e também o Félix Torres. São dois jogadores que são uma incógnita lá para a comissão técnica. Então o Corinthians precisa de um zagueiro melhor ali ao lado do Gustavo Henrique. Precisa de um lateral, precisa de um meio-campo e também de um atacante. É o que o Corinthians está fazendo. E com isso, o Corinthians vem avançando num acerto aí com o Luciano Acosta, meio campo ofensivo argentino que está lá nos Estados Unidos. Tem um acerto aí verbal, segundo as informações dos setoristas do Corinthians, que o Luciano Acosta teria um acerto aí já nos bastidores com a equipe do Parque São Jorge. Empréstimo de uma temporada seria aí a negociação que o Corinthians fez com o jogador argentino, meio campo ofensivo, atua também como um atacante. É um jogador bastante interessante aí para o elenco corintiano. Corinthians aí se movimentando no mercado da bola. Luciano Acosta talvez seja aí o primeiro reforço oficial do Corinthians para essa temporada. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!